Olá, seja bem-vindo ao podcast Eu Sou um Milagre. Oi, Elaine, você tá tão linda hoje. Você Tudo veio bem? combinando com o nosso apresentador, com o nosso entrevistado? Você viu, tem que vir Tem que vir elegante. elegante, né? Estamos aqui hoje com o pastor Rony Oliveira. Que prazer ter você aqui, meu Eu amigo. que agradeço essa oportunidade de estar aqui nesse podcast Eu Sou um Milagre. E realmente esse título já diz, né? Eu sou um milagre. Então, E você, alguém te questiona assim por conta até da do sua meu vestimenta e visual. fala assim, mas você é pastor? Não, isso aí até hoje. Isso aí não É? adianta. Você viu quando eu cheguei aqui, quando ficou olhando assim? Parece que todo mundo olhou, tinha um monte de gente, mas isso é normal, porque por muito tempo, quando eu era da minha igreja, fui 17 anos da Assembleia de Deus Madureira. Teve Hum, um ano que eu fiz um tipo de um voto e um jejum. Falei para Deus que eu ia ser igual os irmãos da Assembleia de Deus. E eu comecei a usar só roupa mais com ah, cores cinza, bege, gravata, sabe? Eu tirei tudo que eu chapéu, eu tirei tudo. E eu fiquei um ano vestindo igual eles. Um ano, né? E aí quando deu um ano, Deus falou assim para mim assim, não te quero assim. Não é assim que eu trabalho, não é dessa forma. E eu estava morrendo espiritualmente, porque, na verdade, eu fiz algo não porque eu queria, mas uhum. porque eles queriam. Eles diziam assim: você não tem perfil para ser pastor, você não tem perfil para ser evangelista, você não tem. Então, pra você ter uma noção, era tão forte o negócio que quando eu fui ser ungido evangelista, o professor que eu fiz de teologia da igreja, ele rasgou todas as provas, rasgou tudo para não ter como provar para o pastor presidente para eu ser ungido evangelista. Meu Quando Deus. chegou no pastor presidente, falou: cadê as provas? Porque na Assembleia de Deus você sabe como que é. Uhum, Tem que ser o marido de uma mulher só, não pode ter nome sujo. É uma série. Eles uhum, puxam a sua ficha. Aí uhum. puxaram toda a minha ficha, ok. E aí, cadê as provas da teologia, da formação? Que não era feito pela Betel, um negócio super. Aí, aí o pastor falou: rasgou. O pastor, o fulano de lá da igreja rasgou. Falou: então ele rasgou, então agora mesmo assim eu vou te ungir. Então as pessoas, infelizmente, Hum. elas, quando Jessé levou seus filhos, o que Deus falou para o profeta? Você está olhando a aparência, eu vejo o Sim. coração. Então as pessoas vão olhar a aparência e não o coração. Deus sonda o coração, né? E ele te chamou para ser exatamente quem Isso o que eu senhor sou, é. isso que eu sou, e até porque, eu vou falar uma coisa para você. Eu, por muito tempo, eu fiquei muito triste. Porque, não sei nem sei se isso que eu falo, e eu tenho mania de falar isso, e eu falo assim, que às vezes eu fico até preocupado. Eu falei que o lugar que eu mais sofri não foi no mundo, foi na igreja. Existe uma Foi na frase que igreja. diz que a igreja é o exército que mais mata seus soldados, né? Eu só sobrevivi, eu acho que, e ao mesmo tempo que eu falo isso, eu falo assim, Deus acho que estava me jogando no fogo, para me provar. Deus estava me jogando na cova ali para ver se eu ia ficar, aguentar. Porque hoje eu sou resistente, sou sarado, sou curado. E para mim, diferente do que o povo acha, o que o povo pensa, o que o povo diz, para mim não quer dizer nada. Você tá entendendo? Porque aí outro dia eu estava pensando, Hum. né? Comecei a orar e Deus falou assim para mim: então, você acha que Raabe, quando foi resgatada e passou a fazer parte da genealogia de Jesus, foi bisavó de um rei, você acha que ali no meio não tinha alguém que falava assim, baixinho, ó. Você sabe quem era ela, né? Uhum. Era uma ex-prostituta. Mas ela era prostituta, era. Então, esse ex eu vou ter que carregar a vida toda. Diferente. Então, esse ex você tem que carregar a vida toda. Por quê? Como que você era antes de se Porque, converter? é, muita coisa. Na verdade, aos meus 5 a 7 anos de idade, eu fui abusado sexualmente por um tio. E dali desencadeou muita coisa na minha mente. Depois eu fui abusado sexualmente pelos vizinhos, por homens casados, quando tinha por volta de 10, 12, 13 anos. E aquilo desencadeou muita coisa na minha mente que a minha vontade era de morrer. Eu tentei suicídio, não deu certo o suicídio que eu tentei, né? E aí meu pai, quando fiz 10 anos, meu pai falou assim, olha, eu quero que você seja médico. Minha mãe falou, não, você não vai ser médico, você vai ser cabeleireiro. E eu pensei comigo, não quero nem ser médico, não quero nem ser cabeleireiro, porque eu não gostava nenhuma das duas profissões. Mas eu era a coroinha do Padre Vitório. Eu tinha um cabelinho de lado, aquele olhinho azul, aquele menininho bonitinho, carregando, né, as hóstias pro padre. Hum. E aí eu falei, não, sabe o que eu vou fazer? Eu não vou ser médico, não vou ser cabeleireiro, vou ser padre, porque padre não faz nada.
Pensei, padre, não faz nada, padre come, bebe, dorme, ainda tem a pele bonita. Pelo menos o padre que eu servia. Eu tocava o sino 7 horas da manhã, tocava o sino à tarde, eu arrumava tudo enquanto o padre dormia. Só que quando o padre Vitória foi me apertando para eu ter que estudar, eu pensei, não vou aguentar, não gosto de estudar. Falei, então não vou ser nem padre, nem médica, eu vou ser artista. Aí piorou o negócio. Que eu falei, nem que eu tenha que vender a minha alma para Satanás. Quando eu falei isso, aí o diabo pegou essa palavra e ali, quando com os 10, 8 anos de idade, eu entrei na área da dança. Então a dança foi o meu maior Deus. Mais de 25 anos da minha vida eu me entreguei para a dança. Desde o balé clássico, ao jazz, ao flamenco, às castanholas, ao sapateado. Fui o rei do mambo, o rei do tango, o rei da salsa, o rei do forró. E eu falo hoje, só tem um rei da minha vida, Jesus de Nazaré. Glória a Amém. Deus. E ali, fui para as passarelas, não satisfeito, fui para o SBT, conheci a Flor, né, a jurada do Silvio Santos, falei, Flor, me põe lá no SBT. Ela falou, você falou que você é meu primo. Me colocou, fui pro Sérgio Malandro, programa da Hora do Capeta, saí do SBT, fui pra Record, uma ex-paquita da Xuxa, Andréa Veiga, num programa chamado Pintando Sete. Cheguei ali, fui big boy dela, trabalhei, que era, né, todo dia, onde eu tava até falando, a mulher, porque a gente ainda, no podcast, tem gente que é mais novo que a gente, né? Pintando Sete, falei, aquela assim, vou sair pintando sete. E aí eu, aqueles big boy. Aí tinha o Altieres Barbiero, que era um radialista muito famoso da Rádio América. Fui fazer uma audição para bailarino no meu bairro. Eu passei a fazer parte do show dele, junto com as Boletes, do Bolinha. E ali eu fazia parte e eu fazia shows nas casas noturnas, né? Então eu fazia show, dancei numa noite pro Roberto Leal, pra Perla, pro Conrado, pras Patotinhas, pro Dominó, né? Trabalhei com o Zé do Caixão. E aí eu comecei a entrar nesse mundo artístico, comecei a fazer, entrava na casa noturna de show, meia-noite, saía às 2, entrava na outra, e assim, sexta, sábado, domingo, vivia nas casas de show, né? E, na verdade, o povo achava que eu era drogado, mas eu nunca me droguei, nunca fumei cigarro, nunca bebi, nunca. Você tinha isso dentro de você? Não, eu sempre gostei de cuidar da aparência, sempre gostei de cuidar do corpo, da aparência, porque bailarino tem que cuidar, Sim, né? verdade. E aí... Só que o povo achava que eu era, mas não era não, era demônios. Porque às vezes o demônio entrava, as pombagírias entravam no meu corpo, meia-noite eu vestia uma roupa de noiva de véu e grinalda e saía pela rua de noiva. Do nada. Do nada. Eu ouvia o diabo falar, vai, põe. Aí eu colocava... E uma dessas noites que eu saí de noiva, meia-noite. E não saí meia-noite, ainda para assustar o bairro, né? E quando eu saí... Isso era de onde? De onde que Era um bairro perto de Santo André, chamava Jardim Elba. Ah, sim. Conheço. Conhece, perigoso o bairro. Perigosíssimo. Você era do Perigoso Elba. porque eu tava lá. Eu não sei se eram os traficantes que eram perigosos ou se era eu. Mas... Aí uma vez eu saí de noiva, assim, de véu grinalda, eu olho, aí minha consciência, às vezes o demônio saía da minha mente, e aí eu olhei assim, meu pai vindo. Aí meu pai falou, passou, né, o demônio me pegou, eu andava no bairro de noiva, minha mãe no outro dia levantou e falou, nossa, seu pai chegou do trabalho, disse que tem uma noiva andando pelo bairro, e era eu. Às vezes o diabo entrava de novo, mandava pôr fogo no carro. Devia ter que achasse que era eu uma pesava assombração. 45 quilos, não admitia uma gordura no meu corpo, e eu ia vestido de Drácula no cemitério. Meu Deus. Ia vestido de Olha. Drácula, falava com Satanás nos túmulos, e ouvia Satanás falar comigo. do céu. E o que eu mais gostava era de sentir o cheiro do defunto. E quando eu entrava no cemitério, eu parava num túmulo para falar com o morto, Necropsia. que na verdade era com os demônios, e os demônios falavam assim pra mim, esse morto não merece esse vaso, pega o vaso. Eu arrancava o vaso e mudava para outro túmulo. Eu passava às vezes tarde no cemitério, tarde. Hoje eu não faço nem velório. Se morrer na minha igreja, minha esposa que vai, eu não vou em velório nenhum. Né? Mas assim, vamos falar um pouquinho do mundo espiritual. O que te dava tanta legalidade assim para ser usado por esses demônios? Olha, eu não vou falar para você que eu cheguei a frequentar alguma coisa nesse tipo. Mas eu falo que, como a Bíblia diz que Satanás veio para matar, roubar e destruir, e quem dá brecha, e quem dá legalidade, o inimigo vai usar. Não importa, nem sempre o inimigo vai estar usando alguém porque incorpora. Determinada entendeu? religião. Então, okay. no meu caso, tinha outra, na igreja católica, quando era igreja católica, eu ia rezar para um santo, então eu rezava para um santo e o outro do lado eu ouvia ele falar comigo. E eu ia rezando, e eu ia pulando. Às vezes, se tivesse 30 santos, eu rezava para 30 santos. 30. Minha mãe tinha uma imagem na minha casa, um altar, ela falava assim para mim, se eu ver marcas de dedo no vidro do altar, você vai apanhar. Eu era criança.
E aí eu passava em frente àquele altar, aquela santa mostrava a língua pra mim e fazia careta. Eu ia falar pra minha mãe, a sua santa tá mostrando a língua. Ela falou, você tá piorando, você não tá bem. Ela é mãe de Jesus, pura, santa. Quer dizer, olha o plano de Satanás na minha vida. Me jogar no hospício, porque eu quase parei no hospício. Eu não parei no hospício, por quê? Porque quando eu cheguei no fundo do poço, eu tava já na fama, no sucesso, Ilha Pochá Clube, Itaém Yacht Clube, viajando, fazendo tudo. Eu tentei suicídio, fui pular de uma ponte, não deu certo. Quando eu fui pular, eu vi uma mão que me puxou, e hoje eu entendo que é a mão de Jesus. E aí minha mãe falou, você tá ruim, você tá piorando. Aí minha mãe me levou em psicólogo. Cheguei no psicólogo, o psicólogo falou assim pra mim, o segredo é você sair comigo. Se você sair comigo, você fica curado. Ô, louco. Não pude contar pra minha mãe. Levou psiquiatra, benzedor, reza, cartomante, acendeu vela, riscou faca, me levou no pai de santo chamado José. Quando ela me levou no pai de santo chamado José, foi a última. Aí cheguei lá, o pai de santo falou pra minha mãe, vai embora, daqui 1 hora a senhora vem buscar o teu filho curado. O pai de santo trancou um portão, falou pra mim, deixe nesse sofá, feche seus olhos, mas como eu sou arisco, fechei um, fiquei com o outro aberto. O diabo entrou nele, ele veio pra cima de mim, eu corria no quarto, na sala, na cozinha, no quintal, e não podia sair porque o portão estava trancado. Aí eu falo hoje no meu testemunho, nas minhas pregações, quando Deus tem uma obra na vida de um homem, de uma mulher, não importa se ele é rico, pobre, bonito ou feio, ele traz, ele amassa, ele cura, liberta e faz um vaso para sua casa. Glória a Deus. Aí, quando eu estava indo para aquele hospício, uma irmã encontrou minha mãe na rua e falou: minha mãe, por que a senhora não traz um pastor e umas irmãs na sua casa? Minha mãe falou: porque a gente não gosta de crente, a gente é católico. E eu, quando eu saía de Drácula na rua, eu tinha uma vontade de bater em pastor, mas tinha vontade de bater. E tinha vontade de bater nessas irmãs que usam coque do subaco peludo também. Tinha! Ainda bem que você veio de Tinha. cabelo solto hoje, né? Falei, um dia eu pego essas irmãs do coque. Um dia eu vou pegar essas irmãs do coque. Mas toda vez que eu chegava perto delas, que eu levantava a mão para bater, eu ficava paralisado e elas olhavam para mim e diziam: Deus tem uma obra na sua vida. E- Eu lembro que eu subia de Drácula numa rua, num bairro perto do meu, e tinha uma irmã chamada Ione. E ela estava varrendo a calçada. E quando eu passava assim, eu demoniado, ela estendia a mão e falava assim: liberta Jesus! Faz dele um servo do Deus Altíssimo. E eu, demoniado. Passou os anos, eu me converti, fui congregar numa igreja batista. E quando eu chego lá, quem era daquela igreja? A irmã Ione. Ela foi madrinha do meu casamento. Mas toda vez que eu passava na rua dela, ela levantava a mão e profetizava. Por isso que eu sempre torno a dizer para você que vai assistir esse programa: palavras têm poder, palavras lançadas não voltam mais. E a boca só fala do que o coração tá cheio. Então hoje eu procuro tomar muito cuidado com o que eu falo, para quem eu vejo, sempre não gosto de julgar ninguém, sabe? Eu gosto de liberar palavras proféticas sobre a vida do povo. E ali, minha mãe falou, aquela irmã foi ousada, falou para minha mãe: mas Jesus pode curar o teu filho. Minha mãe falou: então manda esse pastor vir com essas irmãs que eu vou convencer o meu filho de ficar em casa. No outro dia minha mãe levantou, fez um bolo de banana, eu pensei, essa véia quer alguma coisa, porque ela nunca faz bolo logo cedo. Falei: o que a senhora quer em troca do bolo? Ela começou a gaguejar, falou: eu queria que você ficasse em casa. Falei: por quê? Vai vir um povo orar. Falei: orar? Se fosse rezar era coisa de católico, mas orar é coisa de crente chato. Eu não vou ficar. O diabo falou para mim: fica. Você não tem vontade de bater no pastor? Bate nele hoje. Você não tem vontade de bater nas irmãs do coque? Desce a mão nelas hoje. Eu falei pra minha mãe: eu vou ficar. Aí o diabo falou pra mim: faz uma produção em você. Enrolei uns bob no cabelo, pus uma roupa estrambólica, passei uma maquiagem na cara, pensei: vou ficar lá no portão. Quando aquele pastor chegar com aquelas irmãs, elas vão olhar pra mim e vai falar: pastor, vamos embora agora, porque o capeta mora nessa casa. Aí eu falo nas minhas pregações: mal eu sabia que com o capeta os crentes sabem lidar. Amém. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo na terra. Amém. Não impressionei nada com o meu visual. O pastor me abraçou, as irmãs me beijou, entraram na sala, começaram a orar. O diabo falou: pega esse vaso, joga na cabeça do pastor. Joguei. 10 horas o vaso bateu. Uma legião de pombageiras entrou no meu corpo e disse: joias e perfumes. Outra legião entrou. Colchão, cobertor e travesseiro. Outra legião entrou. Roupas, todas. Outra legião entrou, dava soco em vidros e não me cortava. Outra legião entrou, desenterrou uma obra de macumbaria que foi feita por meu pai. Das 10 da noite às 4 da manhã, endemoniado, 4 horas, os demônios foram embora. Eu fiquei carregado por 2 obreiros. Abri meu olho, vi uma multidão de católico e crente na minha casa. Às 4h05, o chefe do inferno entrou e falou: a roupa do corpo também é nossa. Tudo que ele tem é nosso. Ele é nosso, ele é ousado, ele destrói, ele acaba. E tudo que ele tem é nosso. Agora vai ficar apenas embrulhado neste lençol, com a cama, o estrado e o guarda-roupa, porque amanhã
o inferno todo vai ver se ele quer esse aí de cima. Aí eu digo nas minhas pregações, foi a noite mais triste da minha vida, mas ao amanhecer foi o dia mais feliz, porque Jesus entrou e está comigo até hoje. E aí, Glória a Elaine, Deus. você como libertadora, o que você achou de tudo que você ouviu agora? Quando Deus manda, até o capeta obedece, né? Porque Deus mandou o diabo falar, bate no pastor e olha o que aconteceu. Ele foi liberto. É forte, hein? É forte? É forte, hein, Eu Rony? falo assim, ó, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém. Eu gosto dessa palavra porque quando diz assim, o choro pode durar, não está dizendo que vai durar uma noite. Pode. 1 minuto, 5 minutos, 10, 1 hora, 2, até uma noite. Mas a certeza é que a alegria vem pela manhã. E no outro dia, quando eu me levanto, sem nada, embrulhado num lençol, e ter que ir para uma igreja de crente, eu falei, não, Jesus, eu não vou abandonar o mundo artístico, o mundo da dança, não vou abandonar a televisão, os carnavais, que eu era destaque em carnavais, para ficar no meio de um bando de crente quadrado e chato. Mas e o medo dos demônios voltar? Aí fui para uma igreja batista. E na igreja batista, a primeira igreja batista de Santo André, quando eu entrava nela, o diabo falava ainda para mim, sobe na galeria e pula lá de cima. Então eu subia, sentava na beirada e ficava ensaiando para pular no meio do púlpito. E quando eu ia pular, o demônio se manifestava. A Batista tem mania de esconder, me levava para um quartinho, expulsava aquelas legião, e ali ainda foi aquele processo. Saí dali, fui para outra igreja tradicional. Dali fiquei 1 ano, o pastor me expulsou, porque o grupo de louvor falou, ele não é liberto. Ele me perguntou, você é liberto? Eu falei, o grupo de louvor perguntou se você é liberto. Eu falei, se você que passou uma noite comigo toda endemoniado não sabe, eu não vou te responder. O tempo vai te falar. Fui para outra igreja batista renovada. Nessa, piorou, porque aí, além de eu estar ali ainda em fase de libertação, o pessoal vinha pedir oração, o pessoal queria que eu fizesse dança para a igreja, danças hebraicas, porque o pastor dessa igreja gostava muito de coisas hebraicas. E ali, um dia ele teve que ir para a missão, e ele me chamou e falou, olha, filho, procura uma igreja, porque eu vou ter que ir embora. Pastor Bernardo, ele cuidou de mim 8 anos. Vai, porque os que vão ficar não gostam de você. E tudo que eles proibiram você de fazer, faça. Cante, vai pro rádio, faça tudo. Vai pregar, vai fazer obra. E aí foi quando eu saí dessa igreja batista e tinha 3 pastores que me queriam. Eu pensei, estranho. Um tá me jogando fora e 3 me quer. Falei, não, tem alguma coisa errada. Falei para Deus, sabe onde eu vou? Vou lá naquela assembleia do cinema, pastor Bittencourt. Eu vou lá. Vou falar para ele que eu fui expulso, que eles não me dão a carta e não me dão a bênção. Cheguei, aquele culto, ele é pastor presidente, muito difícil chegar perto dele. Cheguei e falei, ó, fui expulso da igreja, ele não dá a carta nem a bênção. E ele falou, não preciso nem da carta, nem da bênção. E quero que você seja minha ovelha. E ali eu caí dentro da igreja que eu falei para Deus, a única igreja que eu não quero ser é a Assembleia de Deus. 17 anos dentro do Madureira. E aí saí do Madureira debaixo da bênção, e hoje tem uma Assembleia de Deus resgatados pela fé. Aonde eu e a minha esposa, mais a minha esposa do que eu, porque eu viajo muito, e prego muito, e vou muito em podcast, então não tem como, né? Mas ela, junto com os pastores da minha igreja, cuida bem do rebanho. Rony, assim, não tem como, que nem você falou, né? Você é uma pessoa que não passa despercebido, né? Ninguém estaria com uma Mas cartola, será que um se lenço... eu tivesse normal, eu ainda ia passar desapercebido? Não sei. Não sei. Também não sei. Mas assim, como... Eu acho interessante porque, assim, tem gente que vai se comunicar com a minha maneira de falar e não vai se comunicar com a sua. Com certeza. E vai se comunicar com a sua e não vai se comunicar com a minha. Com certeza. Então eu creio, sim, de fato, que Deus usa as pessoas na sua multiforma, aí, na sua pluralidade, de qualquer forma. Deus sempre tem um objetivo para pessoas com o teu perfil, com o meu perfil, com o perfil mais caladinho com a Elaine. E, assim, hoje, qual é o perfil das ovelhas que você tem na sua igreja? Igual a mim. Todas agitadas. Ligado no 220. Porque, na verdade, na minha igreja, na verdade, eu resgato pessoas, né? Cada 6 meses eu ponho alguém para morar dentro da minha casa. Então, na minha igreja tem 3 lésbicas recuperadas, tem um ex-homossexual que era casado com um homem, hoje ele é casado, tem uma esposa, tem um filhinho. E na minha igreja o pessoal é bem agitado, bem. A minha esposa é o contrário de mim, entenda bem. Esses dias eu não abro a agenda dela, porque, né? Porque a agenda dela é bem lotada, mas eu não abro. E eu falei para ela ir no podcast.
Era um podcast simples. Falei, vai naquele podcast lá, amor. Ah, mas eu não... Vai, amor, vai, porque ela gosta muito de falar da palavra, né? Vai lá. Chegou lá, aí eu voltei no podcast, o do Rafael. Certo. Também. O Rafael, agora foi esse dia, ele falou, pastor, deu 55 mil visualizações da sua esposa, né? E eu fiquei assim pensando comigo, nossa, porque ela é o contrário de mim. Primeiro porque ela detesta meio artístico, ela detesta a dança, ela detesta tudo. Ela é muito calma, bem calma, mas a minha igreja é uma igreja bem alegre, bem avivada, entendeu? Tem muita palavra, porque eu passei pela Batista, trouxe a palavra. Passei pela Universal, trouxe a prosperidade. E passei pela Assembleia e trouxe os dons. Então, na minha igreja tem palavra, tem dons, e eu gosto de liberar essas palavras. Eu falo assim que Deus, ele quer te dar. Deus, ele quer fazer. Basta você ter fé. Se você tiver fé, né? O tamanho de um grão de uma mostarda, você vai mandar um. Então, hoje, da onde Deus me tirou e o que eu estou vivendo nos dias de hoje, e já ter percorrido por tantos lugares, acabei de chegar da Venezuela, o pessoal está comendo cachorro, foram 55 almas que eu ganhei lá e fiquei comendo mamão. Acabei de chegar da África, de Burkina Faso, aonde o pessoal, os feiticeiros, põem feitiço na comida, e eu fiquei 30 dias comendo abacaxi e perdi 18 quilos. E agora acabei de chegar do Japão, 44 dias no Japão, aonde entrei prostíbulos, que a cafetina foi me ver no culto, pediu para mim fazer uma oração, achando que eu ia abençoar a boate. Ela falou, você não vai abençoar? Eu falei, não. Ela falou, você não tem nenhuma palavra da Bíblia? Eu falei, tenho, Sodoma e Gomorra, Deus vai destruir tudo isso daqui. Você vai se converter, suas garotas vão casar e você vai ser uma bênção. Hoje, a boate está fechada, ela é casada, tem filhos, mora nos Estados Unidos. A moça que chamava Tiazinha, que dava mais lucro para a boate, ela é casada com um jogador de futebol e é pastora aqui em Jundiaí. A Aninha é do louvor lá na Espanha. Então, é isso que eu gosto de fazer. Então, eu percorro muito, né? Eu percorro muito. E a minha igreja é a minha cara. É a minha cara. As ovelhas têm o cheiro do pastor, né? Deus te dá autoridade naquilo que ele te chamou, né? Se ele tudo acontece sobre a sua permissão. Sim. Ele permitiu que você, né, sofresse, passasse por tudo que passou, sim, né? Para que você se conectasse a esse público, a essas pessoas, porque... Que é lugares difíceis de você entrar. Sim. Entendeu? Porque além de nesses lugares, eu também entro no meio artístico. Sim. Porque eu não vou deixar de falar de Jesus. E eu lembro que o Padre Marcelo estava fazendo, eu estava fazendo a maquiagem do Padre Marcelo, e aí o Padre Marcelo olhou para mim e falou assim, eu era noivo na época, né? Você vai casar? Eu falei, vou. Ele falou, posso fazer seu casamento? Eu falei, não. Se você virar pastor, você faz. Ele falou assim, você é cristão? Eu falei, sou. Ele falou, eu amo os crentes. Eu falei, eu amo os católicos. Nada contra os católicos, amo. Só que eu não perco oportunidade. Há poucos dias agora, eu estava no avião, na primeira classe, eu fui fazer um evento Poder da Perda, com o Rodrigo Faro, com o pessoal, e lá era palestra. E eu falei, você tem certeza que você vai me chamar? Eu não sei da palestra, eu sei falar de Jesus. Não, acho que a gente te assistiu nos podcasts, a gente quer você, faz do seu jeito. E eu fui. E aí... eu sento no primeiro banco do avião, quem senta do meu lado? Zezé de Camargo. Aí quando o Zezé sentou, falei, 30 anos atrás fiz sua maquiagem, arrumei seu cabelo. E sua mãe pediu oração por você e pro seu irmão. Seu irmão voltou, agora só falta você voltar. Aí ele começou a rir. E aí começamos a falar de Jesus ali pra ele, e aquela coisa pra nova esposa dele, que tava grávida. Eu falei, vamos gravar um vídeo? Aí ele falou, agora! E eu gravei o vídeo do dia que eu tô falando pra você. Olha, enquanto o Zezé, oro por ele, falei de Jesus, a mãe dele. Por quê? Eu não perco oportunidade. Eu tava vindo pra cá, ligou uma pessoa, um outro podcast, e aí ele ligou pra minha agenda e falou assim, o Robson Monteiro, falei, então, o Robson Monteiro, hoje é um homem de Deus, é crente. Mas eu entrei lá no Raul Gil, dentro dos camarins, pra falar pra ele, você tá cantando pro mundo, mas o processo vai ser feio e forte, mas você vai voltar a cantar pra Jesus. E aí ele voltou, passou entre a vida e a morte, voltou a cantar para Jesus, né? Então assim, não perca a oportunidade, seja onde for. Para mim, diferente, já parei pedágio, já parei lixeiro na rua. Outro dia tava meia-noite, eu falei pro senhor, para! Disse, calma, Jesus quer falar. Ainda bem que não era na época que tava de Drácula, vestido de Drácula. Ia ser pior. Então, você falou que você já estava no meio artístico, sim, e aí veio esse processo de conversão. Como que foi para os seus amigos ver início dessa transformação? Na verdade, foi bem difícil, porque
eu comecei a deixar as coisas aos poucos, não deixei tudo. Primeiro eu queria entender por que o carnaval era pecado. Aí o pastor veio e me explicou, entendeu? A dança, eu continuei na dança, mas um dia eu estava num camarim e eu vinha fazer um show num teatro municipal e ali eu dobrei meu joelho no camarim, fiz uma oração, falei, Deus, tudo que eu vou fazer aqui é para sua glória. Tudo aqui é para sua glória. Vejo pecado e erro nisso daqui. Não consigo enxergar isso. E aí fiz. E aí eu lembro que eles me apresentavam um jovem galã da dança, Ronaldo, e eu entrava, dançava aquele mambo, aquela salsa, aquele sapateado, dava aquele show. E as cortinas fechavam. Quando as cortinas abriam, vinha todo o pessoal do espetáculo e eu era o último a entrar. E quando eu entrava, o povo ficava de pé, aplaudia, trazia aquele buquê de flor. Aí quando eu peguei o buquê de flor, que o povo ficou e aplaudiu, o Espírito Santo falou para mim, como que tudo isso é para minha glória? Os aplausos foi para você. As flores foi para você. Aqui não teve nada para minha glória, tudo para sua glória. E aí aquele dia eu falei, não quero mais. Então, só que o processo foi dos meus 13 aos meus 20 e poucos anos. Dentro da igreja, nunca desviei. Nunca. E que também, não vamos citar nome, mas tem igrejas que eles não estão preocupados com a sua vida particular. A minha vida só foi ser mudada quando eu entrei na Igreja Batista Renovada, que o pastor, eu fui a pessoa mais chamada no gabinete dele. Toda semana eu era chamado, e ele me chamava para me dar aconselhado, para falar das minhas roupas, porque eu era doido. Pensa, eu saí da igreja, saí do mundo, falei, meu Deus, não, eu já desfilei, já sei o que é, eu já entendo de moda, e eu não vou ficar igual esses velhos cafona da igreja, não. É tudo cafona esses obreiros da igreja. Opa, um povo mal vestido. Aí fui no costureiro, falei, faz 20 terno pra mim, faz um terno rosa choque, verde limão, um lado de uma cor, do lado de outra. A barra do blazer vinha aqui. Aí um dia eu fui no espelho, pus um terno rosa, camisa rosa, lenço rosa, tudo rosa no pescoço. Assim. Olhei pro espelho e falei pro espelho assim, ó, eu vou lá naquela igreja batista. Se aquele pastor falar alguma coisa da minha roupa, ele vai ver o escândalo que eu vou fazer naquela igreja. A minha esposa, na época, era noiva, chegou no quarto, olhou, riu e fez assim, você tá parecendo a Pantera cor-de-rosa. Falei, e nem você vai me impedir de assim parecer comigo de mão dada. No lugar da Bíblia, eu levava um leque. Chegava na igreja, sentava na galeria, cruzava a perna. Quando o pastor ficava olhando, eu abria o leque e falava assim, fazia assim, fala. Ele não falava nada. No outro dia eu fui no espelho, pus um terno vermelho curtinho, pus tudo vermelho, pus o lenço vermelho, pus um chapéu verde bem grande na cabeça. Falei, olhei pro espelho e falei, hoje eu abandono esse tal de Jesus, porque eu não aguento mais ele. Quando eu falei assim, o espelho embaçou que nem um vidro de boxe, de banheiro, e lá de dentro do espelho saiu uma voz assim, não cai uma folha de uma árvore se não for permissão minha. Arranque essas roupas, arranque esses lenços, arranque tudo isso. Ponha fogo, vai pra loja, compra terno da cor que eu mando, porque hoje eu começo uma obra na sua vida. Aí eu fui pro shopping, eu sou terno preto, terno cinza, terno bege, terno marrom, aí eu vi um azul turquesa. Não, vai no azul marinho. Eu falei, Jesus, esse não. Eu falei, eu vou usar essa cor de velho. Jesus falou, vai, até tu aprender a ser um homem sóbrio na minha casa com ordem e decência. Pus terno preto, camisa branca, pus gravata, cortei o cabelo curto no lugar do leque, peguei a Bíblia, cheguei na igreja, não sentei na galeria, sentei no primeiro banco. A igreja toda olhou para mim e disse, Deus bradou do céu na vida desse jovem hoje. Foi muitos anos. Você sabe que uma primeira mão, que eu não falo, fazem... Eu sou evangélico já há mais de 40 anos. Fazem 30 anos que eu não uso cor rosa. Hoje é a primeira vez que eu estou usando. É sério? Sério. Porque eu não gosto do rosa. Eu não gosto da cor rosa. E eu usei muito rosa quando eu era do mundão. Assim, quando eu era do mundo, da prostituição, eu usei muito. E aí hoje, quando eu ia sair para minha esposa, será que eu vou com essa camisa rosa? Porque eu não tenho mais camisa para gravar os podcasts. Cada podcast tem que estar com uma cor de roupa, porque senão vira uma confusão, né? É. E aí... Deus tratou comigo nas cores, muitos anos, e hoje eu já viajei o mundo todo quase, e eu sei o que é moda. E falei um dia para um pastor, falei, senhor sabe quem que fez o terno e a gravata? Ele falou, não, homossexual, então o senhor não devia usar terno, o senhor não podia usar terno, o senhor não tinha que usar nada, o senhor era que vestir igual Jesus, vestido e jogar uns panos. Ficou quieto. Porque ele estava julgando a minha roupa. Ele estava julgando a minha roupa, né? E assim, e aí hoje, para a glória de Deus, Deus tratou as cores, tratou as roupas e estou aqui para a glória de Deus. O senhor já falou aqui várias experiências que o senhor teve com Deus, né? Tem muitas. 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 Imagino que
Qual foi a mais marcante até hoje? Aquela que você fala assim, realmente foi Depois de Deus me crente. tratando, isso? Ah, Deus me tratando? Mas Deus me tratando, me trata até hoje, entendeu? Apesar de, claro, que eu sempre falo, né? Você vai para um podcast, eu não vou, eu vou do meu estilo. Eu vou para um canal de televisão, que nem agora a gente vai para Luciana Gimenez, Super Pop, entendeu? Eu vou lá para... Que nem o dia que eu fui para Karina Bach, eu falei para Karina, porque a Karina me chama e fala assim, Rony, eu te sigo nas redes sociais, eu amo você. Eu falei, quem é? Karina Bach. Tá, tudo bem. Aí, fui pro programa dela, falei, posso pôr chapéu? Ela falou, quero você do jeito que você é. E mesmo assim, com a roupa preta, pus tudo preto. O povo ainda falava satanista, do diabo. Olha, nada a ver. Você como que o povo é leigo. Quem falou que as cores é do diabo? Sim. Então, Deus trata comigo. As experiências que eu tenho com Deus são experiências hoje de ver a glória de Deus, né? É assim, de ir em lugares e ver, que nem Pouso Alegre, que eu fui agora domingo, né? No sábado que eu preguei para 250 mulheres. Saber que ali eu ganhei mais de 30 almas que veio para frente aceitar Jesus, católico aceitando Jesus. É pegar homossexual na rua, travesti e ver casado. E hoje são do louvor da minha igreja, lésbicas casadas. Essas são as maiores experiências que eu tenho com Deus. Agora, na minha vida, todos os dias eu vivo uma experiência. Porque eu falo assim, não sei, cada um é cada um. Tem gente que levanta de manhã, a primeira coisa que ele pega o celular, ele vai fazer os afazeres dele. Eu não consigo. Eu tenho que ficar 24 horas sintonizado no trono de Deus. Porque se eu não ficar, o diabo vem vai tentar te laçar de novo. Vai tentar me laçar de novo. Porque eu mexo muito com o inferno. Mexo muito com as coisas, né? Então, eu falo, Rony, eu tenho que estar aos pés de Jesus. E eu sempre falo, eu nunca pensei em me desviar. Mas vamos dizer que eu pensasse. Eu não sobrevivo. 15 dias, vivo. Deus me recolhe. Porque é um chamado que Deus fez na minha vida. Né? Um chamado que é diferente do chamado da minha esposa. Minha esposa, ela gosta de ficar na casa, ela gosta de ficar na igreja, ela gosta de cuidar de ovelhas. Eu não. Eu gosto de cuidar de vidas que não conhecem a Cristo. De ir em lugares que eu sei. Né? Você tem um chamado evangelista. Eu vou, né? Então eu gosto. Então, assim, todos os dias eu vivo uma experiência com Deus. Todos os dias eu vejo, hoje mesmo, né? Antes de vir para cá, 3 podcasts me ligou. 3, né? 3 ligou e eu fico assim, Deus... Né? Deus falou, não, vai e fala, abre a boca. Não, abre a boca. Então, eu gravei um podcast agora, segunda-feira, em Socorro, que não era crente. Que não era crente. Para você pensar, não era crente. A apresentadora ficou pasma. Ela ficou assim, ó, porque ela não entende nada. E eu fui falando, ela perguntava uma coisa, eu falando Bíblia, dando Bíblia para ela, só Bíblia. Aí chegou no final, ela falou, um presente do podcast, 5 cervejas ela me deu. E eu com a sacola, e agora? Vou falar que não quero, que não bebo? Deus falou, quieto. Chegando em casa, jogar tudo fora. Mas, peguei. Agora, depois eu recebi a ligação dela, falou, amei você, queria que você voltasse aqui, porque eu falei para ela, Deus tem uma obra na sua vida sentimental é bagunçada. E Deus começou a revelar a vida dela para mim, e no meio do programa eu fui falando. E para ela... Era algo novo. Algo novo. Ela tá acostumada a apresentar o quê? Rodeio, artista, lá sei eu. Agora uma pessoa igual eu, ela falou, posso chamar você de pastor? Eu falei, claro, eu sou pastor. Né? Então, assim, é o que eu gosto de fazer. Então, as minhas experiências com Deus são grandes, né? Eu amo viver no monte, né? Fazer campanha, estar em oração. Eu preciso estar em oração, que nem eu tô de jejum, o que eu mais amo comer é arroz. Faz 11 anos que eu não como arroz. E agora, como eu vou para a África de novo e para Venezuela... Já está se preparando. Não, Deus falou, tira o açúcar o ano todo. O ano todo, eu só estou bebendo água. Você vai emagrecer mais ainda. Já perdi, faz 15 dias, já perdi, acho que as costas já estão caindo. Rony, eu vi um corte assim, interessante seu, que você fala sobre uma experiência que você foi com um amigo cabeleireiro na Praça da Sé. Cortar o cabelo dos moradores de rua. Eita. Mas eu tenho que falar, porque aí o povo gosta, né? Primeiro, porque para mim para lá era assim, antes de ser crente, eu dizia que o que eu detestava na minha vida era pobre. Eu não podia ver um pobre que eu saía correndo. Porque toda a casa de pobre que eu ia só dava café com bolacha. Eu falei, esses pobres só dão café com bolacha. Só café com bolacha. Eu falei, eu não vou misturar mais com pobre, só com rico. E comecei a entrar no mundo artístico. Depois de crente, eu tinha um amigo muito chique, chamava Antônio Chagas, falecido, um ex-travesti, bem casado. E ele chega dos Estados Unidos, vai na minha casa. Ele gostava muito da minha esposa. E ele foi lá em casa. E ele falou assim pra mim, vamos cortar cabelo de morador de rua? Eu falei, você vai? Você foi capa da revista Veja.
Eu liguei a televisão, te vi na televisão. Chega nos Estados Unidos essa semana. Ele falou, eu vou. Pensei comigo, se ele vai, eu também vou. Me troquei todo, pus um terno bonito, perfume importado, peguei uma tesoura nova. Pensei comigo, a hora que eu chegar lá com ele, a televisão vai me focalizar, porque eu tô com ele. Vai ter o salão de beleza, os clientes. Fomos mais de 30 irmãos no ônibus. Daqui a pouco o ônibus parou. Eu pensei, o ônibus quebrou. Eu falei, ô irmã, por que parou? Ela falou, porque é aqui. Eu falei, na Praça da Sé? Ela falou, você não sabia? Eu falei, não. Eu falei, cadê o salão? Ela, que salão, irmão Rony? Pega o caixote. Eu falei, caixote? Eu falei, e os clientes? Ela, que cliente? Tá, os mendigos, é só acordar eles. Eu falei, meu Deus. Eu entrei numa fria. Eu vou embora agora. Pensei, vou chamar o táxi. Quando eu fui chamar o táxi, eu falou, ei, tu pensa que tu vai aonde? Antes de você ser crente, tu dizia que tinha nojo de pobre, que não suportava pobre. Mas agora, depois de crente, eu te trouxe neste lugar para tu aprender a amar os pobres. Você não vai em lugar nenhum. Pega o caixote. Peguei o caixote tava bambo. Falei, o caixote eu pego. Agora acordar esses mendigos, eu quero ver quem acorda. Peguei o caixote, fiquei de olho fechado meia hora vindo do caixote no centro de São Paulo. Mas o caixote era pra pessoa sentar? Pra sentar, pra cortar o cabelo. Era a cadeira do cabeleireiro. Era a cadeira, meu filho. Quando eu falei, peguei o caixote, eu pego. Agora acordar os mendigos, eu quero ver quem acorda. Eu que não vou acordar. Se eles quiserem, eles que venham. Tá tudo dormindo? Quando eu tô lá meia hora de olho fechado, eu abro o olho longe. Vem um morador, o cabelo desse tamanho. O cheiro insuportável. Quando chegou perto de mim, o cheiro dele chegou em mim. Eu pensei, Jesus, que cheiro é esse? O meu perfume falou, tô indo embora. Meu perfume, tô indo embora. Eu falei, fica, paguei tão caro nesse perfume. Daqui a pouco ele senta no caixote. Eu pensei, eu vou pôr minha tesoura nova nesse cabelo, eu não vou dar uma enganada e vou embora. Quando eu levanto a tesoura, Deus, ei! Tu acha que eu tenho um filho predileto? Tirei você de um lamaçal de pecado de um chiqueiro e vou tirar ele nessa noite. E você quer saber de uma coisa? Pode perguntar pra ele como ele quer cortar o cabelo dele. Pus a mão no nariz. Falei, como você quer cortar o seu cabelo? Ele levantou do caixote e falou, faz um corte legal, hein? Não vai estragar o meu cabelo. Falei, mais estragado impossível. Jogava água, a água voltava em mim. Enfiava a tesoura não cortava. 3 horas para cortar a cabelo daquele morador. E quando eu consegui começar a cortar, pulava uma farinha de mandioca da cabeça dele. Eu cortava a farinha, pulava e eu me coçando. Eu cortava a farinha, pulava e eu me coçando. Quando deu meia hora, a enfermeira veio e falou, sai. Pegaram uma agulha, enfiaram na cabeça dele, arrancaram aquelas larvas brancas, aqueles bichos que mordem e entram na carne. Arrancou o primeiro bicho, ficou um buraco. Arrancou o segundo, ficou outro buraco. Quando arrancou o terceiro, eu já estava quase desmaiando. Corri do lado e falei, Jesus, agora que eu te aceitei, eu vou morrer com esses bichos. Jesus falou, filho meu, quem cuida de ti sou eu. Continuei me coçando, orando. Daqui a pouco a enfermeira, Rony, falei, irmã, eu não quero ver a cabeça daquele homem. Eu não quero. Falou, não é isso, tem um problema sério. Falei, o quê? Sabe aquela farinha que pulava da cabeça dele? É tudo filhote. Me enfiaram numa perua, arrancaram a minha roupa, colocaram fogo e me deram uma roupa de morador de rua. Uma calça curta, uma camiseta tudo furada. Lá estava eu, 4 horas da manhã, no centro de São Paulo, descalço, vestido de mendigo. E quando eu fico nervoso, me dá fome. Eu falei para Deus, sopa no copão eu não tomo. Não, melhor eu orar. Fechei meu olho, pus a mão no coração, falei, Jesus, eu amo todos esses pobres, todos eles moram no meu coração. Mas eu quero ir para minha casa agora. Jesus falou, mentiroso! Nem sopa no copão tu quer tomar. Falei, então como um pão. Peguei um pão 4h30 da manhã no centro de São Paulo, descalço, vestido de mendigo. Quando eu tô comendo aquele pão que eu abro o olho, lá longe vem 2 moradoras. Pior, o cheiro e o cabelo. Já fechei o olho. Quando as duas passam perto de mim, uma faz assim pra outra. Eu acho que esse mendigo é novo na rua. Eu dei até um passo. Falei, meu Deus! Ela veio e falou, você é novo na rua? Eu ia falar o quê pra ela? Não, amada, eu tô fazendo compras hoje. Ela voltou na amiga dela e falou, eu acho que esse mendigo é novo na rua, ele tem um olho bonito, porque você não namora ele. Jesus me liberou 6h30 da manhã. Cheguei na minha casa, tomei um banho de 2 horas. Contei pra minha mãe não acreditou em nada. 1 semana depois, eu arranquei o último bicho que estava em mim. Um mês depois, Chitãozinho Chororó, Leandro e Leonardo, Zé de Camargo e Luciano, Fafá de Belém, Rosemary, Vanderlei, Amado Batista. Agora é o filme que eu assisti na Netflix, Claudinho Bochecha. Todos esses artistas latinos me chamou para fazer cabelo e maquiagem.
Lá fui eu alinhado, perfumado, 4 seguranças, um chofer, entrei no Ibirapuera, um espaço gigante. Dentro do camarim só vi o povo falando de coisa boa, de dinheiro, de helicóptero, de casa. Eu já saí do lado no cantinho e falei, Jesus, que mistério é esse? Um mês atrás, você me leva com aqueles moradores de rua quase como um mês depois que esses artistas, Deus falou, não tem mistério nenhum. Sabe a diferença desses moradores para esses artistas? Nenhuma. Eles estão mortos, eles não têm vida. Mas eu, o teu Deus, te escolhi desde o ventre da tua mãe, te chamei pelo nome, te pus em pé e enviei até eles para dizer que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia! Glória! Vale um glória a Deus aí! Deus lindo! Eita! É o poder de Deus. Se vocês não sabem, o Leandro, antes de morrer, aceitou o Senhor Jesus. Amém. Rony Costa aceitou. Mussum dos Trapalhões aceitou. Hebe Camargo, antes de morrer, um mês, aceitou o Senhor Jesus. E eu estava, algum tempo atrás, na casa do Ronaldo Esper. Passei o dia com ele tomando café, que ele estava com depressão. Hoje está frequentando uma igreja evangélica. Estive com o Ratinho. Estive na casa da mãe do Ratinho, orando pela mãe do Ratinho. Estive agora com o Nicolas Ferreira, há pouco tempo. E assim, Raul Gil, Ratinho, Super Pop, Luciana Gimenez, orando por ela. Para onde Deus mandar, eu entro e falo de Jesus. Por isso que eu não aceito esses artistas que dizem que é crente e tá envergonhando o nome de Jesus por aí. Fala que é crente, daqui a pouco tá no carnaval. Fala que nem a Gretchen, fica dançando piripipi aí, vem falar que é crente. Crente do paoco, né? Crente pra mim é Karina Bach, que não quer falar do passado e que pra ela, uma mulher que se converteu, tiazinha, feiticeira, agora Carla Pérez, esse pessoal que fala que é de Jesus, aquela Uraque, que é uma vergonha pro evangelho, uma vergonha, né? Porque a verdade é uma só, por isso que eu não aceito, eu sou radical, a minha igreja quando eu saio aumenta de mim, mas quando eu volto, diminui. Eu não quero de minha tigela, ou serve um Deus ou serve outro, duas fontes não dá, ou é ou não é, ou é crente ou não é, então eu não aceito, porque eu sei o processo que eu passei e sei o processo que eu estou. Cheguei num patamar com Deus que eu não vou aceitar. Na minha igreja eu não aceito. Eu vou ajudar. Porque é assim, na verdade é uma só. Deus queria salvar a cidade de Nínive. Ele só tinha um problema. Até apareceu o segundo. Porque Jonas não foi. Outro problema. Deus mandou ele para lá e ele foi para outro lugar. E assim tem um monte de crente. Deus tá mandando fazer, não faz. Os crentes mimizão. Tudo dói, mas não quero fazer, não quer fazer, não faz. Não quer fazer, não faz. Nós não temos mais tempo de cuidar de crente velho de igreja. Eu tenho 30 anos, um dia um pastor olhou pra mim, olhou pra minha aparência e falou, nasci no berço evangélico. Eu falei, só o berço ficou evangélico, porque o senhor é atribulado. Na marcenaria de Jesus. Sai daqui, Satanás. Reda o pé. Porque eu falo uma coisa, eu fui chamado já muitas vezes pra botar pro meio artístico, pra dançar, pra fazer. Eu não aceito. Não quero, não dou. Eu sou templo do Espírito Santo. Templo do Espírito Santo. O reino de Deus é sim, sim. E não tem. Não tem meio termo. Ou é branco ou é preto. Você tá de um lado ou do outro. Vocês tragam aqui ela tá no Japão. Ela foi apresentar agora no Japão o Conexão Gospel, que vai estar vai estar aquele som, esqueci o nome dele, que ele é cantor famoso aqui do Brasil. Sei. Que é não sei o que som, Juliano Som. Certo. Vai estar lá. Vai ter um grande evento agora no Japão. E ela saiu daqui, foram pago todas as despesas dela para ir para o Japão para apresentar. Que é uma ex-Ronaldinha, namorada do Ronaldo Fenômeno, fez Playboy, fez filme pornô. Hoje é missionária. Acho que eu sei quem é. Usada, minha amiga. Glória a Deus. Gravou Rafinha Bastos, deu 3 milhões de visualizações. Super Pop. O dia que a Luciana Gimenez caiu, no programa ela estava lá. Entendeu? E ela grava tudo. Agora tá vindo do Japão, vai gravar vários programas, várias coisas. Quero que ela venha aqui, porque ela tem um testemunho forte. Mulher de Deus. É milagre? É milagre. Se é um milagre, tem que vir. Milagre. Se é milagre, tem que vir aqui. É só milagre. É isso aí. Rony, eu tô impactado assim com a tua presença aqui e você vê, rapaz, como passa rápido, né? Como falar de Deus passa rápido. Pelo amor de Deus, você falou na hora, eu falei, meu Deus. A minha vida é uma minissérie de Netflix. Nós vamos fazer o parte 1, parte 2, parte 3. Tem que voltar aqui. Vamos Quero que você traga minha esposa também, que você vai amar. Vai amar ela. Vai amar a palavra, mulher de Deus. Amém. Né? Tem a Vivi, que eu quero que você traga. Tem a ex-paquita da Xuxa, que é minha amiga. Também, que é bênção. Conexões. Esse que está aqui também tem uma história boa. Tinha banda famosa no mundo, era artista.
Né? Hoje ele me acompanhou para cá. Também tem um testemunho forte. Como você chama? Receba! Gente, é isso aí, ó. Ô, Rony, se você pudesse resumir a sua história, vou te dar de lambuja, hein? Porque eu dou 1 minuto. Se você pudesse resumir a sua história em 2 minutos, olhando para essa câmera aqui, ó, como que você falaria? Das trevas para a luz. Eu vim das trevas para a luz, sou um milagre. E, na verdade, eu sei que Jesus, a palavra dele diz assim, que ele não veio para os sarados, ele veio para os doentes. Veio para os algemados, cativos, e eu era um que estava algemado e cativo na Babilônia. Deus me resgatou. Claro que, com certeza, nessa caminhada, muitas pessoas me amam, e aqueles que não me amam vão continuar não me amando, porque eu não tenho inimigos. Simplesmente eu não luto contra o homem, nem contra a carne, luto contra potestades malignas. Então, hoje, para mim, aos meus 55 anos de idade, eu posso dizer que eu estou vivendo a melhor época da minha vida. Não abandono Jesus por nada desse mundo. Sei que ele disse que eu seria perseguido, caluniado, xingado. Então, por ele, para ele são todas as coisas. E é por ele que eu estou aqui, não falando do meu passado, que não é mais importante, porque eu não preciso mais do palco nem das luzes. Eu só preciso de Jesus nessa época. Glória a Deus. Dona Elaine, o resumo de hoje. Deus usa os improváveis. Isso! Sempre. Para confundir. Para confundir. E através disso, poder levar a palavra dele nos lugares onde só os corajosos vão levar. Amém. Parabéns pela sua história. Rony, deixa eu te falar. Deus continue te usando. Amém. Em todos os lugares que você entrar, você continue levando a luz do Evangelho. Amém. E traga libertação para todos aqueles que você encontrarem. Lugares que eu não posso acessar, lugares que a Elaine não pode acessar, mas que você tem acesso. Deus continue te usando lá nesses lugares, tá bom, meu querido? Eu que agradeço. Foi um grande prazer, obrigado, te conhecer, gente. Viu? Eu também. Prazer. Obrigado. Tem muita coisa. E eu que agradeço pela sua oportunidade. Viu, de estar aqui. Para mim é uma honra estar aqui com você. Uma honra mesmo. Eu me alegro. Alegrou muito meu coração. Porque eu estava lá na outra cidade quando chega a sua notícia. Vem, amanhã, 6 horas. Eu falei, gente, saí na madrugada, vim embora para poder estar aqui hoje. Amém. Me segue nas redes sociais, quem pode me seguir. Já tá passando aqui embaixo agora. Me seguem lá, curte porque tem novidade no mês de maio aí e o ano todo. É isso aí, gente. Você que está chegando hoje aqui no nosso canal, deixa aquele like. Comente aqui embaixo o que mais chamou a atenção durante esse testemunho do Pastor Rony. E se inscreva no nosso canal, lógico. E aqui é um canal de testemunhos e histórias de superação. Se você analisar aqui no nosso canal, vai ter ali as playlists separadas por tipos de testemunho. Tem vários de libertação, de traumas, de abusos. Você pode ali explorar por ali. Se você estiver procurando algo a mais, manda um direct pra gente no nosso Instagram, que a gente encaminha o link para você. E eu te espero na próxima semana.